Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Cida, sou biomédica, sou graduanda em Química pela UEPB. Sou professora aqui do IFP, da turma de farmácia específica. Oi, pessoal, vamos falar hoje sobre o ciclo do ácido cítrico. Quase não sai, né? Então, observa que esse ciclo do ácido cítrico nada mais é que o ciclo de Krebs. Um assunto bem conhecido lá na disciplina de biologia, tanto para o ensino médio como para o ensino superior. E aí, dentro dos nossos assuntos, a gente vai lançar esses bizus para quando você chegar para fazer o Enem, você não ficar tão perdido, tá? Então, o que seria esse ciclo do ácido cítrico? Me apresentei lá bem no início, que eu sou a professora Cida, e estarei dando esse feedback para vocês, dando essas explicações bem simples, pessoal. E aí eu me lembro quando eu fazia uma das cadeiras, né, da graduação, que quando a professora falava especificadamente na cadeia respiratória ou no ciclo de Krebs, eu fiquei pensando, poxa, será que eu vou aprender? E aí eu sentei, pensei e eu entendi, gente. Então, o que é que faz esse assunto ser tão difícil? É a falta exatamente do entender, tá? É um ciclo bem complexo, com basicamente aí de 8 a 10 etapas, e aí é exatamente preciso que você venha ter essa atenção. Primeira coisa, atenção. É um ciclo que começa com carboxilação, descarboxilação, perda de hidrogênio, certo? Perda de carbono, ganho de carbono, e aí a gente vai falar sobre esses aspectos, o que é que precisa para que a gente possa entender esse nosso ciclo, tá? Então, de cara, vocês conseguem verificar aí essa organela de membrana. Professora, que organela é essa? Gente, é uma mitocôndria. Apresento para vocês essa mitocôndria. Ai, professora, será que tem lá na minha célula? Gente, nossas células são eucariôticas, então tem mitocôndria. E qual seria a função da mitocôndria? Vou te apresentar a mitocôndria e vou mostrar para vocês como ela é importante e indispensável para a nossa manutenção da vida, tá? Então, vamos lá. O que seria esse ciclo de Krebs que a professora tanto fala? Será que é difícil de entender? Então, vamos lá saber. O ciclo de Krebs, ou chamado também tricarboxílico ou ácido cítrico. Gente, eu vou falar um pouco devagar, porque às vezes a gente pode enrolar nas palavras, tá? Também referido como ciclo dos ácidos tricarboxílicos. É uma série de reações químicas que ocorrem na vida da célula e em seu metabolismo. Foi descrito pelo bioquímico alemão Hans Adolf Krebs. Olha, gente, como ele é chique. Bem, queria eu poder lançar alguma coisa hoje, né? Para poder ser lembrada daqui a 50 anos ou mais, pessoal. Então, observa que, mesmo fazendo esse tempo todo, esse bioquímico, ele jamais foi esquecido. E, necessariamente, todas as áreas da saúde, da biologia, gente, precisa saber sim do ciclo do ácido cítrico. Quase não sai. E observa aí, a gente tem setas verdes, vermelha e azul, certo? Então, eu tenho aí o ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Então, gente, observa que o nosso ciclo do ácido de Krebs, né, ou ciclo do ácido cítrico, é uma mistura. Ele tem nomes, ele tem exatamente nomenclaturas que vai definir ele, tá? Professora, vem cá. Isso acontece aonde? Dentro da tua célula, dentro da minha célula. Peraí, professora, tá acontecendo agora? Tá acontecendo nesse exato momento. Quantas organelas de membrana eu tenho? Vou falar para você, tá? Então, eu tenho uma célula eucariôtica, mas primeiro a gente vai saber o que é que acontece para gerar essa energia. Então, vamos lá. Qual a principal função do ciclo de Krebs? Gente, ele tem uma função. Qual função seria? Vou falar para vocês que é a quebra do carbono, né? Do dióxido de carbono. Eu tenho um gás, eu tenho um carbono. Gente, o carbono, ele é tão lindo. Eu costumo falar que o carbono, ele é o elemento que tem todas as moléculas químicas, tá? Então, sendo assim, pode ser concluído que o ciclo de Krebs é categorizado como uma reação catabólica. Gente, metabolismo, pessoal. A professora Cida está aqui em repouso, sem gastar energia, mas de repente, quando eu começo a gastar energia, eu tenho quebras. Como assim, professora? Eu tenho macromoléculas que elas vão se quebrar
para formar outras moléculas, né? Então, a gente chama esse processo de catabolismo e anabolismo, tá? Catabolismo, eu pego uma molécula grande, quebro ela, e aí anabolismo vai formar outras moléculas. E aí, a gente vai falar da glicose, tá? Então, é caracterizado por catabolismo, né? Ou catabólica, pois promove a oxidação de duas moléculas de CO2 e do ácido acetil-CoA, ou acetil-coenzima A, que a gente vai falar lá na frente, tá? Além disso, produz ATP. Meu Deus, professor, o que seria ATP? Eu nunca ouvi isso nem na minha vida. Adenosina trifosfato. Gente, essa moléculazinha, ela é super importante, ela é que gera energia. Então, ela é uma molécula que gera energia e a gente vai precisar dela. E oxalaocetato, gente, que nome difícil, que serão utilizados em outras etapas da respiração celular. E essas etapas da respiração celular eu vou ter que falar para vocês em outro vídeo, para que não fique tão longo e você fique dizendo, ai, pelo amor de Deus, o ciclo de Krebs não gosto, mas você vai conseguir gostar. Tornando uma reação cíclica. Então, gente, observa que essa questão do ciclo de Krebs vai ser tipo assim, vai ser construção, desconstrução, construção, desconstrução, perda e ganhos. Vai acontecer sempre isso, tá? E aí você bota a mão na cabeça e ferrei. Ou seja, você chega na prova, a professora diz, defina isso daqui, assim, tá, acertei. Questão 4, fale sobre o ciclo de Krebs, você morre. Porque exatamente a grande dificuldade dos nossos estudantes é tentar entender o ciclo de Krebs. E aí a gente vai tentar descomplicar de uma forma bem legal, bem suave, bem leve, para que você possa entender e possa com certeza gostar, como eu estou gostando há muito tempo, tá? Então vamos lá. Então, observe que eu tenho um acetil-CoA ou acetil-coenzima A, certo? Acetil-CoA para os mais íntimos, como diz aí um grande professor que eu tenho muito respeito por ele. Onde ocorre esse ciclo? Então, gente, primeiro você tem que saber onde ocorre esse ciclo. Esse ciclo representa um segundo estádio da respiração, que ocorre na matriz mitocondrial. Vocês vão verificar onde é a matriz mitocondrial, tá? E qual o saldo energético, professora do ciclo de Krebs? Gente, todo esse ciclo, a função, o objetivo, o ponto final é gerar energia. Gente, nós precisamos de energia. E essa energia exatamente vai ser produzida na mitocôndria, que é uma organela de membrana. Sem essa funcionabilidade ou sem essa função dessa mitocôndria, dessa organela de membrana, não tem condição de haver vida, tá? Então, na oxidação da glicose, o ciclo de Krebs apresenta ao final do processo um saldo de 6 moléculas. A gente vai ver lá na frente. E o que seria NAD, professor? Olha o nome do cara. Nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzido. 2 moléculas de FAD, flavina adenina nucleotídeo reduzido. 2 moléculas de ATP, adenosina trisfosfato. E 4 moléculas de CO2, que é o dióxido de carbono. Meu amigão, tá lá na tabela periódica. E a gente vai falar um pouquinho nos outros vídeos sobre tabela periódica. Para você que detesta a tabela, para você que tem até um pânico quando olha para a tabela periódica, você diz, pela caridade, professor, isso é horrível. Você vai gostar. Observe, gente, eu tenho o ciclo aqui bem no meio. E aí eu tenho acetil-CoA, 3 NAD, 1 FAD, 1 ATP e 2 CO2, tá? E vamos lá primeiro falar sobre moléculas. Gente, imagina se daqui comer um pão. Ih, adoro pão. Carboidrato. Comi um carboidrato. E você sabia que a primeira coisa que teu corpo consome vai ser os carboidratos? Exatamente. Carboidratos é energia, pessoal. Então, quando eu como carboidrato, é uma glicose, né? Tem glicose naquele carboidrato. Meu corpo vai precisar exatamente absorver aquela energia, tá? E aí eu preciso de que essa moléculazinha de glicose com estrutura molecular C6H12O6, ela seja quebrada e se transforme em ácido pirúvico ou piruvato, que vai ter uma moléculazinha de C3H4O3, gente. E aí é bem interessante porque eu vou formar 2 moléculazinhas dessa mesma composição química, C3H4O3, tá? Falando de glicose, vamos saber como é feito essa absorção. Esse processo ocorre nas nossas células e chamamos o mesmo de respiração celular. Gente, olha, isso que a gente faz, ó. Isso se chama ventilação pulmonar.
Quem faz respiração celular é as nossas células, tá? Então, ocorre nas nossas células esse processo bem rapidão. Responsável por esse processo é uma organela de membrana chamada mitocôndria. Para essa glicose ser absorvida, ela precisa ser quebrada. E como assim, professora? Eu preciso de um martelo para quebrar ela? Não, gente, pelo amor de Deus. Comi um carboidrato, o carboidrato chegou no meu corpo e aí ele precisa ser quebrado. Como assim, Cida? Peguei essa molécula grande, observa essa estrutura, né? Tridimensional. Quebrei ela em duas moléculas de ácido pirúvico. Gente, é o ácido pirúvico que vai ser absorvido pela célula. Isso daí é super top, tá? Então, ele precisa ser absorvido pela célula. Ele que vai precisar. Então, se porventura cair lá no Enem, qual fase ou que molécula vai ser absorvida pela célula para gerar energia? Glicose, ácido pirúvico. Por quê? Porque vai acontecer aquele processo que eu falei para vocês. Pego uma molécula grande, quebro para formar pequenas moléculas, micromoléculas, e aí eu tenho outra formação de outra estrutura, tá bom? Então, eu vou ter exatamente dois processos, catabolismo e anabolismo, que vai fazer parte do metabolismo, tá? E aí, apresento para vocês nossa amiga mitocôndria. Observe como ela é linda, gente. Parece até um Cheetos, né? Aquelas pipoquinhas que a gente come. Então, observe como é a mitocôndria, gente. Ela tem uma membrana interna, membrana externa, vou ter DNA, vou ter partículas sintetizadoras de ATP, adenosina trifosfato, espaço intermembranoso, matriz extracelular, ribossomos, cristais, grânulos. Ela é muito linda, gente, e eu não sei se vocês já ouviram, mas ela parece muito com a bactéria. Você sabia que tem uma história lá atrás que fala muito que a nossa querida mitocôndria era antigamente uma bactéria? Isso mesmo, pessoal. Isso daí é outro papo, outra história que a gente vai contar lá na frente, tá? Mas vamos lá. Curiosidade, gente. Professora, vem cá, mas eu só tenho uma mitocôndria na minha célula. Gente, né, vó? A gente tem várias mitocôndrias, ó, e o número de mitocôndrias varia de uma célula para outra. Porém, normalmente observa centenas de mitocôndrias em uma única célula. Um número maior é observado em células que apresentam grande atividade metabólica. Então, se tua célula tem uma atividade metabólica, o que é que eu preciso? Energia. Então, finalizando, a gente precisa de energia. Tô precisando de energia. Cida tá precisando de energia? Preciso de mitocôndrias trabalhando, tá? Então, além disso, a mitocôndria acumula-se nos locais do citoplasma que possuem mais gasto de energia. Gente, se porventura cair lá na prova do Enem, a mitocôndria se situa lá em qual setor, em qual parte da célula? Se cair hialoplasma, é a mesma coisa que citoplasma. Só para vocês ficarem por dentro, tá? Citoplasma é a mesma coisa de hialoplasma. Para vocês se ligarem, porque pode ser pegadinha, casca de banana, e aí vocês marcam a questão errada ao invés da certa. Então, hialoplasma é a mesma coisa que citoplasma, tá? Então, existe muitas dessas, dependendo da célula. Mas primeiro vou apresentar para vocês essa linda célula, que eu acho lindo. Amo falar das células. Retículo endoplasmático rugoso. Gente, isso é o que tem dentro da tua célula, tá? O que tem dentro da minha célula. Então, vou ter retículo endoplasmático rugoso. Vocês podem observar aqui bem pertinho do núcleo, tá? Vai ter aí síntese de carboidrato. Vou ter um núcleo celular, que vocês estão vendo, ó. Núcleo, nucleolo, centríolos, microtúbulos, mitocôndrias. E observe que não tem uma, tem mais de uma, mas a gente viu que depende de cada célula, né? Citoplasma, ribossomos, complexo golgieniense e membrana plasmática. Gente, isso vai ter dentro da nossa célulazinha. Se essa garotinha aqui que vocês estão vendo, que ela parece até um espiral que tem dentro dela, ela não estiver funcionando, como é que vai gerar energia, gente? Então, não vai gerar, né? Então, eu preciso dela, que ela esteja super top, super bem, para poder gerar energia de acordo com o que minha célula precisa. Vem cá, imagina uma pessoa que está acima do peso, ela não queima energia, ela só come, você que tá aí, ó, sentado na pandemia, fica em casa, não queima energia. Então, observa que tu vai ter exatamente um gasto de energia mais lento, tá? Então, quanto mais você come, você faz exercício, pratica, anda, faz alguma coisa desse tipo, tu tem quebras de glicose. Vou ter duas moléculazinhas pequenininhas de ácido pirúvico ou piruvato para poder entrar dentro dessa célula, tá bom, pessoal? Isso é importante. A gente também vai ter uns
videozinhos falando lá na frente sobre o excesso de glicose na corrente sanguínea e porque essa glicose não é captada pela nossa célula. Mas isso aí já é outras cenas de próximos capítulos para que a gente possa entender também algumas doenças, como a diabetes mellitus tipo 1 ou a diabetes mellitus tipo 2, tá? Que a gente vai falar também lá na frente, porque tá bem ligado, né? Açúcar, glicose, é tudo bem assim dentro do contexto, tá bom? Então, primeiro apresentei para vocês essa célula, falei lá da mitocôndria, ela tá dentro desse espaço celular, né? Que a gente pode chamar tanto de citoplasma como de aloplasma também. Nesse processo acontece a descarboxilação. Meu Deus, professora, que nome? Será que eu vou me lembrar? Claro que vai se lembrar. E aí, como é que eu me lembrava das coisas quando estava na universidade? E até hoje, né, gente? Eu faço associação com tudo aquilo que eu tô durante o dia, certo? Tipo, eu tô lembrando ali das moléculas, dos nucleotídeos. Lembra das coisas que você fala durante o dia. Isso vai te ajudar. Coisas que tu faz todo dia. Se tu fizer isso exatamente, tu vai conseguir associar. Eita, o professor falou isso, então vou me lembrar de algo que eu faço todos os dias. E tu consegue fazer essa associação, tá? Isso ajuda bastante. Então, quando eu tenho essa descarboxilação do ácido pirúvico ou do piruvato, quando fala de descarboxilar, que seria essa palavra? Eu tô retirando quem? Ó, carbono. Tô perdendo carbono? Tô perdendo carbono. E aí, gente, lembra que lá na molécula a gente tem, ó, o ácido pirúvico, né? Ele tava lá, a glicose, era a molécula de C6H12O, C6H12O6. Quebrei a molécula de glicose, me formaram duas moléculazinhas de ácido pirúvico, e aí ficou C3H4O3. E aí, descarboxilou. Nesse processo, perdemos um carbono e 2 oxigênios, gente, de cada molécula, tá? Só pra gente entender. E aí, resultou nisso, gente, olha pra cá, ó. Eu tinha C3H12H4, O3. Perdeu um carbono de cada molécula, ó. De C3 ficou C2. Hidrogênio não perdeu. E perdeu 2 moléculas de oxigênio. Gente, quando não tem, isso também é bem importante. Quando não tem nenhum índice, que a gente chama índice, que é o númerozinho que fica aqui embaixo, ó, da letrinha. Tá vendo que o C tem um 2, o H tem um 4 e o O tem nada? Quando não tem nada, gente, ele é 1, ele equivale a 1, tá? Isso a gente vê muito em estequiometria. Lá em estequiometria do ensino médio, estequiometria lá do ensino superior, que é uma coisa bem também, o povo fica meio doido da cabeça. Que você vai trabalhar com a parte de balanceamento químico das reações, tá? Certo? Eu vou ter um reagente para me gerar um produto. Mas só para a gente fechar aqui, eu vou ter descarboxilação, perdi carbono, perdi oxigênio, não perdi hidrogênio. E aí formou essa linda molécula de C2H4O. Sofrerá oxidação, formando uma nova molécula, agora de acetil ou acetila. E podemos chamar com muito carinho acetil-CoA ou acetil-coenzima A. Agora, nesse processo, terei perda de elétrons e hidrogênio. Pelos nossos caminhõezinhos. Nada, que eu falei pra vocês, né? Nicotinamina, adenina, dinucleotídeo. Carrinho, gente. Ai, professora, que carrinho bonito. Lembra do McQueen? De fato, gente. Esses carrinhos vão buscar esses elétrons e esses hidrogênios para poder exatamente gerar energia, gente. Então, o fundamento, a função do NAD é geração de energia. Quem vai precisar de energia? Minha célula. E aí, gente, se eu não tenho energia, como é que eu vou ter, pessoal, força para trabalhar, para falar, gente? Eu tô aqui, ó, a professora Cida tá se movimentando. Tá acontecendo processo químico dentro do meu corpo. Esse processo, gente, é involuntário, tá? Um processo fisiológico normal, involuntário, com o corpo saudável, tem condição sim de fazer esse processo. Quando tuas células, ela para de funcionar, o que é que a gente perde, pessoal? A gente perde oxigênio. Essa oxigenação, ela não é eficiente. Quando eu tenho uma baixa de oxigenação, o que é que eu tenho? Eu tenho uma necrose tecidual. Claro que essa necrose tecidual, gente, ela vai ser acentuada. A gente primeiro começa com uma baixa de oxigenação, que a gente chama de hipóxia ou hipoxia. E aí, quando a gente tem uma anóxia, né, que é a ausência de oxigênio, a gente tem exatamente uma necrose. Se minhas células não estão trabalhando direito, se esse processo aqui não está acontecendo, infelizmente, vai acontecer isso, tá? Eu vou perder e aí vai ter exatamente essa morte
dos tecidos, tá? Lembrando que os tecidos é formado por células, mas a gente vai falar isso em outro vídeo. E aí, acender uma luz no meio do caminho para entender... Ai, Jesus, peraí. Acender uma luz para você entender ciclo do ácido cítrico. Vamos lá. Acetil-CoA C2H4O precisará ser quebrada para entrar no ciclo de Krebs. Peraí, gente, pela caridade. Professora, quem é que vai entrar no ciclo de Krebs? Acetil-CoA. Acetil-CoA que entra, viu? Cai na prova do Enem. Qual é a molécula que vai entrar no ciclo de Krebs? Você lembra dessa luz e vai lembrar de acetil-CoA. Se você quiser lembrar, você pode lembrar também do meu nome, que começa com A. Aparecida, C de Cida, tá? Então, você pode lembrar de acetil-CoA, que vai entrar dentro lá do ciclo de Krebs para gerar nada mais, nada menos que energia para tuas células, para que tuas células possam ter um bom desenvolvimento, uma boa função, tá bom? Gente, como eu falei pra vocês, é bem complexo o ciclo de Krebs. E observe que eu vou ter setas indo, voltando, descendo, indo. Perda de oxigênio, ganho de oxigênio. Ai, é uma bagunça. Mas como é que a gente vai entender isso, professora? Então, olha, eu vou ter o ciclo do ácido cítrico. Nessa laranjinha que você tá vendo, eu vou ter o citrate, né? Que é o ciclo. E aí, eu vou ter cis-acotintate, né? E aí, eu vou perder, ganhar, perder e ganhar. Observe que nesse... terceiro item aqui, eu vou ter o NAD+, e NADH+, certo? Onde eles vão ser responsáveis por carregamentos de elétrons e carregamentos de hidrogênio, certo, gente? O que eu quero que vocês pensem disso daqui? Claro, que para falar para vocês todo esse processo, é um processo muito complexo, que a gente tem que falar na próxima aula lá também de respiração celular, para que vocês possam entender partes a partes disso daqui, certo? Mas o que eu quero que vocês pensem, claro que ninguém é um computador para gravar tudo isso, gente, mas eu quero que vocês analisem bem, que dentro do ciclo do ácido cítrico, a sua função importante é perda de carbono, perda de hidrogênios, né, de H+, íons H+, ganhos de carbono, fosforila, perde de novo, descarboxila, e aí a gente fica nesse ciclo, tá? Eu vou explicar para vocês esse ciclo parte a parte nos próximos vídeos, quando a gente for explicar respiração celular, que a gente vai precisar muito disso para que a gente possa entender, tá? Só mostrando aqui mais uma vezinha para vocês, ó, perda, ganha, carbono, 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 tá vendo? Vamos lá, não desaparece daqui, por favor, vamos lá? Peraí, gente, pronto. Resumão do ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Ele também é chamado de tricarboxílico, como eu falei para vocês, né? Acontece, primeira coisa, caiu na prova, acontece aonde esse ciclo? Matriz mitocondrial. Lembra lá da matriz que eu falei para vocês lá no desenho? E termina onde, professora? Gente, ele termina de oxidar a glicose. Lembra que eu falei da glicose para vocês, certo? E aí eu vou ter enzimas nesse processo do ciclo de Krebs, eu vou ter junções de enzimas, tá? E aí eu vou ter, ó, lembra que o ácido pirúvico, ele sofreu uma descarboxilação, se transformou em acetil-CoA ou acetil-coenzima A, e agora ele vai se unir com oxalacetato, certo? Que um tem 2 carbonos e outro tem 4 carbonos. O objetivo do ciclo, gente, de Krebs é quebrar exatamente esse carbono, é extração de íons H+, hidrogênios e elétrons, força. Nessa união, teremos uma hipervolução ou uma digievolução, igual ao Digimon, para ácido cítrico ou citrato. Por isso que a gente fala que ele é um ciclo do ácido cítrico, tá? Então, eu vou ter junções de enzimas para quebrar esses carbonos. Elas precisam se unir para obterem mais força para poder fazer essa quebra acontecer totalmente e a oxidação completa da glicose. E aí, gente, a gente teremos a união desses 2 carbonos mais 4 carbonos, totalizando 6 carbonos. E aí, tudo que é importante é saber o saldo de moléculas. Então, nesse finalzinho desse primeiro processo, eu vou ter 2 moléculas de CO2, 3 NAD, 1 FAD e 1 GTP. O que danado é esse, professor? Gente, é um GTP, a mesma coisa de um ADP, certo? Ó, ela é uma base nitrogenada também. A gente tem a adenina. A adenina é o quê? Um nucleotídeo. O G é uma guanina, né? Certo? Então, ó, eles são lá da molécula DNA, gente. Lembra? Nucleotídeo, adenina, timina, guanina, citosina. Então, o G é uma guanina, tá? E aí, eu tenho um ciclo do ácido cítrico, vindo e voltando,
me uni duas moléculazinhas de acetil-CoA, certo? Com o oxalacetato, que teve 4 carbonos, mais 2 carbonos, totalizando 6, para que elas pudessem exatamente ser utilizadas nesse processo, tá? E aí, chegando ao fim, para depois a gente vir no segundo vídeo, parte 2, para que a gente possa falar um pouco mais sobre ele, tá? Então, cada glicose tem 2 ciclos. Gente, eu quebrei minha glicose, ela vai ter 2 ciclos de Krebs, certo? Por isso que eu falei para vocês que vocês precisam ter muita energia. Então, vai me dando tudo em dobro. Então, o nosso total será de 4 CO2, 6 NAD, 2 FAD e 2 GTP, tá? Vamos lá. Olha aqui, olha. Dá uma olhadinha nessa outra aqui, ó. Um ciclo só me dá 2 NAD, 2 CO2, 3 NAD, 1 FAD e 1 GTP. Aí desce pra cá, porque eu não disse que era em dobro. 4 CO2, 6 NAD, 2 FAD e 2 GTP. Logo assim, teremos um consumo de glicose logo assim teremos consumo de glicose na glicólise e no ciclo de Krebs, mas só no ciclo de Krebs eu vou liberar o CO2. Então, perguntar para você, lá na tua prova do Enem, última questão, eu pensando o que é que eu vou fazer, que tem gente que gosta de escrever primeiro, né, fazer tudo, às vezes fazer redação, e deixa as questões por último, as mais difíceis, vai fazendo esse famoso pulo. Vou só marcar, vou chutar, né? E aí, chega para ti, assim, essa questão. Qual passo qual passo da cadeia respiratória, o ciclo do ácido cítrico, às vezes tem aquelas pegadinhas, que libera CO2. Aí você põe a mão na cabeça de Jesus Cristo, não vou saber. Lembra que eu falei da descarboxilação, perda de oxigênio? Então é no ciclo de Krebs. Tá bom? Então, pessoal, essa foi uma aula bem resumo para que a gente pudesse percorrer. Fica tranquilo que na próxima aula tu vai entender bem direitinho, tá? Claro, eu tenho certeza que vai ajudar muito você nesse ano de 2021. São anos, como também o ano passado, né? São anos que a gente pode exatamente investir na nossa educação de uma maneira, de fato, totalmente, né, atípica dos anos anteriores. E que você precisa se esforçar mais do que nunca. Então, absorve os vídeos, absorve todos esses feelings que você recebe, coloque em prática. Depois dessa aula, senta um pouquinho, vai poder entender. Eu tenho certeza que se você for desenhando parte por parte, e um segredo eu falo bem importante para ti, que quando você faz aquilo e leva aquele assunto, que às vezes é bem difícil de uma maneira leve, e que você aprende a gostar, ela se torna fácil. Agora, se você olhar para esse assunto e já colocar com a pedra, um obstáculo no teu caminho, tu vai exatamente detestar ele, você não vai de jeito nenhum entender. Agora, se você colocar algum propósito firme, tu consegue desenvolver todo e qualquer assunto difícil, tá bom? Então, fica aí a dica da professora Cida. Vou voltar para vocês lá na segunda aula, para explicar mais um pouquinho a vocês sobre cadeia respiratória dentro da respiração celular. E aí, a gente relembra um pouquinho desse primeiro vídeo com o segundo vídeo, para aí a gente fechar nosso ciclo do ácido cítrico. Beijo para todos e vejo você na próxima aula.